Olá, meu nome é Luciano. Iniciaremos a aula de Química Tecnológica, capítulo 2, parte B, temas desinfecção da água, coagulação da água. O processo de desinfecção é bastante importante no âmbito mundial devido à garantia de qualidade de água como forma de fornecimento para boa parte da população. No Brasil, o desinfetante mais utilizado é o gás cloro, na sua forma molecular, Cl2. Em escala reduzida, são utilizados também o hipoclorito de sódio, NaClO, e cal clorada. Nesse caso, a desinfecção pode ser conceituada como sendo a eliminação dos micro-organismos, principalmente os patogênicos, transmissores de doenças por meio de um processo de oxidação, como forma de garantir a qualidade bacteriológica da água, conforme as resoluções presentes. No caso do Brasil, utiliza-se a resolução 357/2005 do CONAMA. Processo de desinfecção. Com relação ao processo de desinfecção, alguns apontamentos podem ser feitos e devem ser considerados. O processo de oxidação mais utilizado é a cloração, adicionando-se cloro, de preferência dióxido de cloro ao invés de cloro gasoso ou hipoclorito de sódio. Os desinfetantes químicos têm permitido melhoria na qualidade de vida, diminuição da mortalidade infantil por doenças entéricas, que são causadas por micro-organismos patogênicos, como por exemplo fungos, vermes, bactérias e protozoários. Entretanto, deve-se ressaltar que pesquisas recentes têm apresentado que muitos desses agentes, por serem oxidantes muito fortes, podem gerar subprodutos de desinfecção que, apesar de pequena concentração, podem ser danosos aos usuários. Neste caso, podem reagir com a matéria orgânica existente na água, produzindo compostos químicos organoclorados perigosos, denominados trialometanos. Da mesma forma, em relação à formação de trialometanos, é possível também ocorrer a formação de ácidos aloacéticos, em função da cloração, e outros compostos como aldeídos, cetonas, carbonos orgânicos, que podem ser, nesse caso, assimiláveis e biodegradáveis, associados ao ozônio, nesse caso, e também por processos de oxidação avançados. No processo de desinfecção, os trialometanos, quando a água é captada com muita matéria orgânica, a adição de cloro pode provocar então a formação de compostos muito tóxicos que dificilmente poderão ser eliminados posteriormente. Nesse caso específico, podemos apresentar algumas formas de trialometanos, que constituem um grupo de compostos orgânicos que se originam de substâncias orgânicas que reagem com o cloro. Na figura, podemos observar o clorofórmio ou triclorometano, com a estrutura de carbono ligada a 3 átomos de cloro e um átomo de hidrogênio, bem como a formação do bromodiclorometano. Neste sentido, podemos observar a formação de ligações entre 2 átomos de cloro com carbono, um átomo de bromo com carbono e um átomo de hidrogênio. Cloro e bromo são halogênios do grupo 17 da tabela periódica, portanto, temos nesta estrutura molecular a formação de um trialometano e o valor máximo permissível pela legislação é de 0,10 mg por litro. A desinfecção pode ser justificada em relação ao uso do cloro devido a algumas questões bastante pontuais. 1. Facilmente disponível. É um produto encontrado em grande disponibilidade no mercado e a um custo relativamente baixo e principalmente comparado com outras técnicas como ozonização ou processo de oxidação avançados, alta solubilidade em água, 7 gramas por litro a 20 graus Celsius. Nesse aspecto, garante a solubilidade
essa elevada solubilidade, um uso menor do produto, garantindo então o processo de desinfecção desejado. Produz um residual em solução, é uma vantagem nesse sentido, pois do cloro dosado na água, parte é consumido, satisfazendo a ação oxidante, que é chamado nesse caso de cloro consumido, ou demanda de cloro, e parte permanece como residual, garantindo, portanto, a desinfecção da água pós-tratamento. Destruição de boa parte de micro-organismos patogênicos. Além disso, a maioria dos desinfetantes químicos, no caso específico do cloro, é um forte oxidante que pode ser empregado no tratamento de águas a fim de controlar gosto, odor, manutenção dos filtros mais limpos, remoção de ferro e manganês, redução da cor, controle do crescimento bacteriano e também auxilia no aprimoramento do processo de floculação. Desvantagem no uso do cloro. É um gás venenoso e corrosivo, requerendo cuidadoso manejo, pode causar problemas de gosto e odor, particularmente na presença de fenóis, formação de clorofenóis, presença de fenóis. A eficiência na desinfecção depende de alguns fatores. 1. Espécie e concentração de organismo a ser destruído. 2. Espécie e concentração de desinfetante. Nesse caso, pode ser utilizado o gás cloro, o hipoclorito de sódio, NaClO, ou ainda uma cal clorada, que é o CaClO. Tempo de contato, características físicas e químicas da água e grau de dispersão do desinfetante na água, se será realizado por meio de uso de pastilhas, dispersores ou sprays. A respeito do processo de desinfecção, o cloro é um antisséptico eficiente e persistente. A ação antisséptica do cloro é consequência da existência de espécies químicas, o ácido hipocloroso e íon hipoclorito, ClO-, que são verdadeiros desinfetantes e constituem o chamado cloro livre da água. Portanto, temos a reação de dissociação do gás cloro mais água, formando HClO mais H+, mais Cl-. Essa reação se completa em pH 4, ou seja, todo o cloro desta reação, Cl2, é transformado em ácido hipocloroso e ácido clorídrico. Nesse caso, encontra-se na forma ionizada de H+, mais Cl-. E temos ainda que o ácido hipocloroso, HClO, em solução aquosa, se dissocia formando água e íon hipoclorito. Neste caso, é um equilíbrio químico, dependendo do pH. Para valores de pH acima de 7, prevalece o íon hipoclorito e abaixo de 7, o HClO não dissociado. Importante ressaltar que o ácido hipocloroso é um agente desinfetante muito superior quando comparado ao seu íon em relação a esta reação, o íon hipoclorito ClO-. A destruição dos micro-organismos patogênicos por adição do cloro à água pode ser realizada por meio de pré-cloração, que seria então uma pré-oxidação, e no final do processo, no reservatório, temos o processo de pós-cloração, que é após a oxidação. Ainda assim, também pode ocorrer na entrada e no final do processo, que é chamado de supercloração ou superoxidação. A quantidade de cloro a ser adicionada depende das características da água e do tempo de contato entre o cloro e a água. Deve existir sempre um nível residual de cloro durante o transporte da água até os consumidores, de modo a evitar uma contaminação bacteriológica após o seu tratamento. Para manter um nível residual de cloro, adiciona-se à água no final do tratamento dióxido de enxofre, neste caso com excesso de cloro, e solução aquosa de amoníaco, evitando a evaporação do cloro dissolvido. Com
relação ao processo de desinfecção, o hipoclorito de sódio, comercializado na forma líquida, apresenta, nesse caso, uma concentração de 144 grama/litro. O residual de cloro deve ser mantido no efluente de 0,0005 grama/litro, ou seja, 5 vezes 10 a menos 4. E um cálculo de dosagem numa ETE, como exemplo comparativo, do hipoclorito de sódio em solução comercial. A pergunta é: quanto devo dosar no meu efluente com vazão de 20.000 litro-hora para promover a desinfecção? Nesse caso, a vazão de hipoclorito é calculada por 0,0005 vezes 20.000, ou seja, estamos utilizando o residual de cloro livre, que deve ser mantido, multiplicado pela vazão em 20.000 litro-hora, dividido então pelo cloro livre de 144 grama/litro, portanto a vazão será de 69 ml/hora. Produtos químicos, tratamento terciário, podem ser utilizados pastilhas de hipoclorito de cálcio. As pastilhas apresentam algumas vantagens, como maior segurança no transporte, armazenamento, manuseio quando comparado a produto líquido, gasoso ou em pó. Podem permanecer de 10 a 15 horas fornecendo cloro à água em tratamento. Apresenta também maior teor de cloro ativo quando comparado ao produto líquido, em torno de 65 a 70%. Para uso na desinfecção, segue as recomendações do fabricante, fazendo verificação da concentração de cloro livre no efluente tratado. Neste caso, o mínimo desejável é de 0,5 mg por litro. A grande dificuldade do emprego desse tipo de clorador é manter nas águas produzidas a dosagem constante de desinfetante e, eventualmente, o cloro residual abaixo da concentração de 0,50 mg/litro, como cloro livre, principalmente nas primeiras horas de difusão. Em relação ao processo de desinfecção, mais eficientes e influentes com pH próximo à neutralidade, temperatura situada na faixa de 18 a 25 graus Celsius. Dosadores podem ser usados em indústrias, usinas frigoríficos, abatedouros de frangos e suínos, na cloração de poços e torres de resfriamento, piscinas públicas e residenciais. O cloro é utilizado também no controle de doenças, desenvolvimento de algas aquáticas e retirada de odores. Com relação ao cloro residual em águas, temos algumas reações a serem apresentadas: dissociação do cloro na água, reação cloro-gás. A reação apresentada é a de gás-cloro mais água, formando ácido hipocloroso e um hipoclorito. Esse ácido hipocloroso em equilíbrio forma H+, e um hipoclorito, OCl-, com constante Ka de 2,5 vezes 10 a menos 8. Nos compostos clorados, temos o NaClO mais água, formando Na+, mais OCl-, mais água, que é o hipoclorito de sódio, CaOCl2, que é o hipoclorito de cálcio, formando Ca2+, mais 2OCl-, mais água. E, finalmente, temos H+, mais OCl-, formando ácido hipocloroso. Chama-se cloro residual livre o cloro presente na água nas formas de ácido hipocloroso e íon hipoclorito OCl-. Isso acontece após ação oxidante numa estação de tratamento. Em caso de águas muito poluídas, nos quais a cloração simples seria ineficaz, uma vez que o cloro residual seria rapidamente consumido, é aconselhável o método de cloração chamado breakpoint. No breakpoint, é feita a utilização de cloroaminas, mono e dicloramina, que tem ação bactericida. A dicloramina apresenta ação 3 vezes maior que a cloramina, e essa ação bactericida da dicloramina é explicada pela baixa constante de hidrólise da monocloramina, formando pouca quantidade de
HClO. Nesse caso, o cloro residual devem ser permitidos valores de até 20 ppm, não tem cheiro, enquanto que o cloro residual combinado, que são as cloroaminas, em níveis de 0,1 a 0,2 ppm, apresenta odor forte e irritante. As estações, no caso do uso do breakpoint, as dosagens de cloro, nesse caso, são variáveis com as características da água, principalmente no que se refere ao conteúdo em amônia e outros compostos nitrogenados responsáveis pelo breakpoint. Para evitar essa quebra de ponto, o breakpoint, as estações devem manter proporções cloro-nitrogênio entre 3 e 5 em massa. A proporção mais utilizada é a de 4:1 ou 5:1, que facilita o processo de desinfecção. Além disso, a quantidade de cloro livre residual disponível necessária ao controle adequado é uma função do pH. O pH deve estar situado entre 6 e 8 para 0,2 ppm de cloro residual livre e pH 8 ou 9 de 0,40 ppm e pH na faixa de 9 a 10, 0,80 ppm. Ferro e manganês. Ferro e manganês são dois metais presentes na água. Aparecem principalmente em águas subterrâneas, em suas formas solúveis, íons menos oxidantes combinados com oxigênio. Podem aparecer também em águas superficiais, associadas a moléculas orgânicas. O ferro, na maioria das vezes, está associado ao manganês e confere à água um sabor amargo, adstringente e coloração amarelada e turva. O sabor adstringente seria mais ou menos similar à mastigação de uma banana que não esteja madura, né? Uma banana verde. O excesso de manganês na dieta alimentar impede a atuação do ferro na produção de hemoglobina. Em doses elevadas, causa apatia, irritabilidade, dores de cabeça, insônia e fraqueza das pernas. Sintomas de distúrbios psicológicos podem aparecer tais como a prática de atos impulsivos, ausência de memória, agressividade e euforia desmedida. Portanto, a remoção de manganês é muito difícil, e quando temos uma concentração excessiva desse metal na água, sendo considerado uma remoção mais difícil que a do próprio ferro, exigindo, nesse caso, condições controladas de pH e tempo de retenção na utilização de processos que visam a precipitação do manganês e eliminação por filtração. Fontes de ferro na água, então aparece principalmente em águas subterrâneas, devido à dissolução do minério pelo gás carbônico. Ferro mais gás carbônico mais oxigênio forma, portanto, carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso. O carbonato ferroso é solúvel em água, sendo encontrado frequentemente em águas de poços contendo elevados níveis de concentração, e a presença de ferro pode promover mudança de cor, sabor e formar depósitos em canalizações. Coagulação e floculação. A água pode conter inúmeras substâncias, elementos químicos e micro-organismos considerados como impurezas que podem prejudicar a saúde humana e, se não forem reduzidos ou eliminados da água, podem causar severos problemas em relação à qualidade da água. A finalidade da coagulação e floculação é transformar as impurezas que se encontram em suspensão fina, em estado coloidal e em solução, além de bactérias e protozoários, em partículas maiores, que são chamados os flocos, que possam ser removidos com maior facilidade por processos subsequentes. A etapa consiste na parte mais delicada do tratamento de águas, pois, se houver alguma falha, implicará em grandes prejuízos à qualidade e ao custo do produto distribuído à população. As partículas presentes na água, na faixa de pH em que normalmente são encontradas, pH 5 a 10, encontram-se carregadas negativamente. Nesse caso, as partículas apresentam
carga negativa ao redor da sua superfície, ocorre uma repulsão, conforme pode ser observado por meio destas setas. Essas partículas apresentam a mesma carga, sofrem uma repulsão, e no tratamento de água é comum referir-se aos sistemas coloidais como hidrófobos, ou seja, repelem água, ou suspensoides, ou hidrófilos ou imuçoides, afinidade com a água. A água pode conter uma série de impurezas. Temos grupos fenólicos, carboxílicos e aminas e organismos em geral. A presença de substâncias úmicas constitui a maior fração da matéria orgânica, 60 a 70% sólido. São divididas basicamente em 3 classes. Lembrando que normalmente esses compostos fenólicos e carboxílicos apresentam elevada solubilidade a partir de pH maior que 2. Ácidos fúlvicos, que são solúveis em todas as condições de pH. Ácidos úmicos, que são solúveis em pH maior que 2. E almina, que são insolúveis em todas as faixas de pH. Importante pontuar que, de forma geral, todas as partículas dispersas em água cujo pH se encontra entre 4 e 10 apresentam cargas negativas devido à adsorção seletiva de íons eletronegativos. Neste caso, na prática, as águas a serem tratadas estão dentro dessa faixa de pH e o processo coagulação-floculação se desenvolve baseado nas cargas negativas das impurezas da água. As impurezas da água não se aproximam uma das outras, conforme foi observado no slide anterior, em função da repulsão, sendo necessária então a adição de substâncias denominadas coagulantes para que ocorra então a remoção desses elementos, que denominamos aqui de desestabilização do sistema coloidal. As impurezas da água não se aproximam uma das outras, suas características não sejam alteradas, sendo necessária a adição de substâncias chamadas coagulantes. Temos então um modelo de ácido úmico. A presença de ácidos úmicos em sistemas aquáticos afeta os organismos na água devido à sua não biodegradabilidade, ou seja, formação de complexos de metais pesados, pesticidas que interagem com poluentes orgânicos, causando então um aspecto de elevação de turbidez na água, cor amarela, sabor indesejável e formação de produtos carcinogênicos derivados da reação de ácidos úmicos com o cloro, no caso do processo de cloração, formando, portanto, os trialometanos, nesse caso, os THMs. O processo de coagulação-floculação de impurezas não são utilizados principalmente como sinônimos, uma vez que ambos significam um processo integral de aglomeração das partículas. A coagulação é a redução das forças que tendem a manter separadas as partículas em suspensão, e a floculação consiste na aglomeração dessas partículas por meio de transporte de fluido, por meio de interações eletrostáticas, e promove a formação de flocos maiores e mais densos que se sedimentam e são eliminados. Fatores que influenciam na coagulação. 1. Efeito de pH. A faixa de pH em um processo de coagulação ocorre, pode ser considerado um dos fatores mais importantes, porque é restrito a um determinado tipo de coagulante e a uma faixa de coagulação que depende do pH. A vasta maioria dos problemas de coagulação são relacionados aos níveis impróprios de pH. Cada um dos sais coagulantes inorgânicos possui sua faixa própria de pH ideal e, em muitas plantas, é necessária a correção do nível de pH durante o processo de coagulação. A faixa ótima de pH, de forma geral, é de 7 a 10. Normalmente, quando se encontra num pH mais baixo, é necessário fazer a correção com álcali, normalmente hidróxido de sódio, ou quando estiver num pH mais alto, acima de 10, é necessário fazer a adequação com ácido, normalmente utilizado ácido sulfúrico. Natureza da turbidez. Geralmente níveis altos de turbidez exigem doses altas de coagulantes, entretanto raramente a relação é linear, ou seja, a quantidade de coagulante a ser adicionada é relativamente pequena, quando a turbidez é muito maior que a normal, devido à alta possibilidade de colisões dos coloides,
e a quantidade de coagulante a ser adicionada, nesse caso, para uma turbidez baixa, acaba dificultando a coagulação devido à dificuldade em induzir a colisão entre as partículas. A formação de flocos é pobre e a maior parte das partículas é carregada para os filtros. Temperatura da água. Água com temperaturas baixas pode causar dificuldades no processo de coagulação. A temperatura, nesse caso, próxima ao ponto de congelamento, numa faixa de 9 a 11 graus já ocorre uma dificuldade no processo de coagulação, promove uma redução significativa na velocidade das reações químicas e, portanto, torna-se mais difícil a dispersão do agente coagulante na água. O processo de coagulação se torna menos eficiente e, além disso, a sedimentação dos flocos torna-se mais fraca devido à alta densidade da água. Efeitos de agitação. Agitação insuficiente e inadequada causa uma dispersão desigual do coagulante, formação de flocos reduzida. Como resultado, é necessário o uso de doses maiores de coagulante. Nesse caso, o efeito de baixa turbidez e temperaturas baixas podem ser agravados com uma agitação inadequada e no processo de floculação, se a agitação necessitar ser lenta, para não desagregar os flocos, velocidade elevada, formação de flocos e fragmentados, mesmo em partículas menores, dificultando a decantação. Efeitos da dosagem de coagulante. A dosagem de produtos coagulantes é um fator crítico e normalmente utiliza-se bombas dosadoras. Em grandes instalações, o medidor de vazão monitora a entrada e envia informações para o dosador. Portanto, a coagulação pode ser conceituada como sendo as partículas coloidais, substâncias úmicas e micro-organismos em geral, responsáveis pela turbidez e cor, e apresentam-se com carga negativa na água, impedindo a formação e aproximação das mesmas. Nesse caso, faz-se necessária alteração da força iônica do meio em tratamento de água. Isto é feito principalmente pela adição de sais de alumínio ou ferro, principalmente sulfato de ferro, hidróxido de alumínio ou sulfato de ferro ou de polímeros sintéticos, caracterizando o processo de coagulação. Nesse caso, nós temos uma representação da desestabilização das partículas coloidais, o coagulante com carga positiva, que são os cátions, e a parte interna negativa, e a partícula coloidal carregada negativamente. Ocorre uma atração dessas partículas coagulantes com a partícula coloidal, formando uma agregação dos coloides desestabilizados. No processo observado, as partículas coloidais carregadas negativamente atraem íons positivos e formam, juntos com a carga negativa, uma camada compacta que envolve a partícula. Entre os métodos difundidos, a coagulação e a floculação são dois processos de separação sólido-líquido, mais amplamente utilizados para a remoção de sólidos suspensos dissolvidos, coloides e matéria orgânica presentes nas águas residuais. Esses processos, geralmente desenvolvidos em sequência, são uma combinação de processos ou fenômenos físico-químicos. Na coagulação, temos então a adição de um coagulante na presença em água, formando espécies hidrolisadas, aumentando a eficiência com agitação intensa. A turbidez da água bruta é devida principalmente à presença de partículas de argila sob forma grosseira e assim removíveis, conforme observado na figura, partículas dissolvidas, partículas coloidais e partículas em suspensão. Temos então o diâmetro dessas partículas, 10 na menos 3 microns a 1 micron. Nesse caso, uma faixa de 0,45 microns, que compreende então as partículas dissolvidas, coloidais e partículas de suspensão, é possível determinar a turbidez, cor aparente, sólidos suspensos totais, cor real, sólidos dissolvidos totais e compostos dissolvidos. As variantes utilizadas para a separação desses componentes, conforme o diâmetro, processo de osmose de membrana,
osmose reversa e nanofiltração numa faixa de 10 na menos 3 microns, ou ainda tratamento convencional e variantes, filtração direta em linha, filtração lenta para 1 micron. Na mistura coagulação-floculação, temos a velocidade de sedimentação de partículas com tamanhos diferentes, diâmetro em milímetros. Nesse caso, temos os seixos, que seriam pedras ou cascalhos, com velocidade de sedimentação de 0,73 metros por segundo, areia grossa, de 0,23 metros por segundo, a areia fina, de 10 na menos 2 metros por segundo, o silt, que nesse caso é uma argila inorgânica, de alta compressibilidade, de 10 na menos 4 metros por segundo, coloide grande, bactérias, 10 na menos 8 metros por segundo. A coagulação consiste em processos físicos e químicos envolvendo, portanto, na superfície das partículas, o uso de reagentes, coagulantes, alcalinizantes e auxiliares de coagulação, substâncias químicas presentes na água, especialmente as que conferem alcalinidade. Portanto, podemos conceituar coagulantes como compostos geralmente de ferro ou alumínio, capazes de produzir hidróxidos gelatinosos, insolúveis e arrastar as impurezas. Alcalinizantes são aquelas substâncias capazes de conferir a alcalinidade necessária à coagulação, cal viva, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, soda cáustica, carbonato de sódio e barrilha, e ainda auxiliares de coagulação. Esses auxiliares de coagulação são capazes de formar partículas mais densas e tornar os flocos mais densos e compactos, argila silicativa e polieletrólitos. E, finalmente, as características de um bom coagulante. Deve, nesse caso, apresentar ser um cátion trivalente, atóxico, insolúvel em pH próximo a 7, produzindo precipitado, que é a condição ideal ou ótima de coagulação-floculação, formar flocos com superfícies grandes, permitindo a adsorção das matérias dissolvidas, coloidais em suspensão, produzir em solução íons metálicos, que possibilitem a desestabilização das partículas, e, finalmente, baixo custo e disponibilidade acessíveis. Encerramos aqui, portanto, a aula 2, parte B, tema coagulação-floculação.